Vida Pública. Bem-vindos à Vida Pública. Realizado pela Fundação Baldino do Amaral, TV Jornal Cruzeiro do Sul e TV Com, este é um espaço democrático de reflexão e troca de ideias sobre os assuntos que, mesmo sem que se perceba, influenciam a vida de cada pessoa. Nossos projetos de vida, nossas esperanças, tudo aquilo que sonhamos para nós, para a nossa cidade e nosso país, passa pela esfera da vida pública. Espaço aberto à pluralidade, Vida Pública é um debate permanente sobre a realidade que nos cerca, para o qual estão convidados você, telespectador, e aqui, em nosso estúdio, todos os que têm alguma coisa importante a dizer. E a palavra hoje está com o vereador em Sorocaba pelo PP, Anselmo Rolim Neto. Anselmo Rolim Neto, ou simplesmente Anselmo Neto, é nascido em Sorocaba em 4 de março de 1972. Advogado formado pela Faculdade de Direito de Sorocaba, a FAD, é pós-graduado em Direito Público pela Escola Paulista de Direito em São Paulo. É ministro da Eucaristia e da Palavra na paróquia São José Operário, na Vila Progresso. Também é membro da Renovação Carismática Católica. Anselmo Neto é casado com André Inácio Rolim, com quem tem 2 filhos, Bruno Henrique e João Pedro. Em 2008 foi eleito vereador pela primeira vez com 5.106 votos, sendo o 3º vereador mais votado. Em 2012, foi reeleito com 6.912 votos. Durante seu primeiro mandato, foi responsável pela elaboração do Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara Municipal, além da Lei da Ficha Limpa, que disciplina as nomeações para cargos em comissão no âmbito dos poderes executivo e legislativo municipais. Vereador, muito obrigado pela participação no Vida Pública de hoje. Eu que agradeço, Fernando, a oportunidade de estar aqui com você e com todos que nos acompanham nesse instante. Vereador, gostaríamos de começar esta entrevista falando da sua vida pessoal para a vida pública. Como foi sair da vida pessoal e se tornar vereador? É uma experiência nova, é claro, né, para todos que passam por ela, mas no nosso caso, principalmente, não foi algo planejado. Jamais tive a intenção de ser vereador ou de entrar na vida pública, ainda mais na questão da vida política. Mas após quase 25 anos dentro de uma associação, digamos assim, né, que dentro da igreja é a Renovação Carismática Católica, e com os trabalhos desenvolvidos lá, surgiu esse desejo, essa necessidade de lançar um nome. Então, o nosso nome foi escolhido após algumas outras tentativas de outros nomes e não terem surtido o fruto desejado. O nosso nome foi colocado à apreciação. Então, dentro desse movimento católico, nós temos um projeto que chama Projeto de Fé e Política. E faço parte desse projeto de fé e política, e a partir daí começou a nossa história com a questão política, com a vida pública. E a opção pelo Partido Progressista surgiu de que forma? Olha, não é demérito nenhum e nem vergonha confessar isso publicamente, não surgiu por questão ideológica não, infelizmente. Acredito que os partidos deveriam ser poucos e ideologicamente bem maduros em si. Infelizmente hoje são muitos partidos sem ideologia, mas a nossa questão com o PP aconteceu porque a época do nosso lançamento da candidatura, em 2007 para 2008, tínhamos que nos filiar um ano antes da eleição. E tínhamos contato com o senhor João de Andrade, que já é falecido, nos deixou, e o senhor João de Andrade ele era o presidente do Partido Progressista. E foi meramente por uma questão de cálculo de coeficiente eleitoral, né, de ver aonde nós teríamos essa viabilidade para a candidatura. Então, a escolha do partido, o partido nos recebeu, estou nesse partido até hoje e agradeço muito por tudo que o partido tem me propiciado nessa vida pública, mas foi uma questão de quociente eleitoral, que, aliás, na reforma política tem que ser mudado, Fernando. O político ele não pode ser eleito por um cálculo de quociente eleitoral, ele tem que ser eleito pelo número de votos que ele consegue angariar. E como foi conhecer o João de Andrade? Olha, eu admiro muito até hoje a pessoa do seu João. Hoje o nosso presidente é o Elias Rachid, que também estava junto com o seu João de Andrade desde a época. E ele não só me permitiu a legenda do partido, ingressar no Partido Progressista, como me deu muita base na questão política e de como caminhar nesses meandros políticos, né? Então, para mim foi muito proveitoso essa questão. É claro que eu já tinha na minha formação da igreja
a questão da fé política, já tinha uma formação no projeto que nós participamos. Então eu tive que associar e foi uma feliz união entre o que eu já vinha aprendendo e o que o Sr. João me passou também de prática, né, do seu dia a dia. Vereador, como foi a primeira campanha? A primeira campanha foi em 2008, campanha eleitoral. 2008. Como foi esse desafio para você? A nossa campanha, ela tem um diferencial, né? Ela é uma campanha que ela é feita como as demais, com todas as pessoas, mas nós, como participamos da igreja, temos um público um pouco mais direcionado. Então é uma campanha que nós conseguimos fazer sem tantos gastos financeiros, sem termos que contratar tantas pessoas, é apenas na conversa mesmo, né? Então é uma campanha que muitos políticos falam assim, você que é de igreja, você é mais fácil. Não é mais fácil não, nós temos que andar muito e andar bastante. A questão fica diferente porque as pessoas já nos conhecem. Então nós vamos conversando das propostas, do que temos a fazer, e essas pessoas que já nos conhecem pelo trabalho anterior, elas passam a acreditar também num trabalho político. Então esse é o diferencial. A nossa campanha de 2008, nós andamos aí quase que 96 grupos de oração por toda a cidade. Ao longo de 3 meses, nós íamos em média em 3 grupos de oração por noite, um no começo, um na metade, um no final. E uma questão interessante, nós não podemos fazer política dentro do grupo de oração. A Justiça Eleitoral não permite você ir à igreja e fazer a campanha política. Eu acho me permita falar aqui, uma incoerência da Justiça Eleitoral. Porque se você for numa passeata GLBT, você pode fazer política. Se você for na passeata de um sindicato, você pode fazer política. Se você for na passeata de um Amigos de Bairro, você pode fazer política. Se você for a uma igreja, seja ela de qualquer denominação, você não pode falar em política. Então por quê? É proibido as pessoas que têm uma determinada religião discutirem política? Mas enfim, fica para a reforma também política no nosso país, essa questão. Nós íamos até o grupo de oração, simplesmente éramos apresentados aos irmãos, né? Recebíamos a oração e saía. Então, depois que fazíamos a nossa campanha. E mesmo sendo membro dessa igreja, não pode fazer campanha? Não, tanto o movimento da renovação carismática católica como os padres, enfim, os sacerdotes, eles têm a orientação que dentro da missa e dentro das reuniões dos grupos não pode fazer campanha para um candidato. Por quê? É isso que é bonito na política. Eu não sou o candidato da Igreja Católica. Eu sou um católico que fui candidato, né? Então as pessoas falam assim, você representa a Igreja Católica. Não, a Igreja Católica não possui representantes na política. Ela possui leigos e leigas que se dispõem e se prestam a esse serviço para a comunidade de serem políticos, né? Então, que eu represente o meu movimento Renovação, pode até ser afirmado isso, mas não existe assim, fulano representa a Igreja Católica. Então até eu brinco, quem representa a Igreja Católica na cidade de Sorocaba é o Dom Eduardo, que é o arcebispo diocesano. É a ele que incumbe a tarefa de representar a igreja. Eu sou um católico, um leigo, que ama essa igreja e estou à disposição na política. E você acredita que o número de votos que você recebeu venha da igreja ou não? Com certeza, acredito. Nós tivemos votos fora também desse âmbito religioso, tivemos votos de outras denominações e pessoas de outras denominações cristãs, mas é claro que o nosso trabalho maior ao longo desses 25 anos foi dentro da igreja, então foi ali que eu tive esse respaldo. Mas eu tive votos, por exemplo, no fórum. Muitas pessoas na primeira eleição falaram assim, vereador, eu votei no senhor. Eu falei, obrigado, mas eu não fiz campanha no fórum, por isso que eu votei no senhor, porque o senhor foi o único que ficou esses 3 meses vindo aqui nos cartórios e não falou para ninguém que era candidato. Então agradeço também, foi um motivo de alegria. Que bom, não? Vereador, os católicos estão em evidência, já que estamos falando deles, com a substituição dos papas. E o Papa Francisco, que parece ter uma visão diferenciada do ponto de vista social. Como você analisa esse início de pontificado? Eu analiso de forma positiva, porque o Papa Francisco, ainda que ele tem uma linha como a nossa dos anos 80, que foi da teologia da libertação, ele consegue ser moderado e equilibrado em tudo. E eu sou assim, né? Eu acho que o equilíbrio é o ponto central de todas as coisas. Nada que é extremismo funciona. O extremismo ele funciona para ruptura de momentos, mas não para prolongamento de ações, né? Se você quer que uma ação seja prolongada e eficiente, você tem que manter o equilíbrio. Então, o Papa Francisco ele dá esse equilíbrio à igreja
é claro, com uma linha social abrangente, uma visão social ampla. Eu não sei se é verdade, mas dizem nos bastidores aí, que agora vazou até no Vaticano isso, que muitas vezes ele se esconde à noite e sai para acolher os moradores de rua, disfarçadamente, né? Então, não sei se isso é verdade, estou passando pelo que eu ouvi, mas é algo impressionante. No livro que foi lançado logo quando o Papa foi, né, nomeado, o livro de Francisco, ele conta um pouco da sua trajetória. Então eu acho importante o que ele tem feito, principalmente repensar qual é a função de um sacerdote. É acolher a comunidade, é acolher o povo e, é claro, o Papa e o Bispo não são diferentes de qualquer outro sacerdote. Apenas na esfera hierárquica eles têm mais obrigações, não mais direitos. Né? A mesma coisa do político. Então, o que um político é diferente do cidadão comum? Ele tem mais direitos? Não, ele tem mais obrigações. Então, se nós conseguirmos chegar numa sociedade onde aqueles que estão em cima entendam que eles não estão em cima porque têm mais direitos, mas estão em cima porque têm mais obrigações, têm que servir mais, a sociedade vai ser melhor. Muito bem, vereador. Dentro dessa característica de ponderação que você acabou de nos dizer, nesse período como vereador, você se surpreendeu ou se decepcionou com alguma coisa dentro do Legislativo? Foi possível fazer coisas boas para a comunidade também? Olha, surpreendi sim, decepcionar não. Eu acho que você só se decepciona com algo quando você já tem uma visão certa, uma visão formada daquilo. É impossível alguém que entra para uma vida política acreditar que tem uma visão completa de tudo. Não tem. Nós sempre vamos aprendendo coisas novas. Então não houve decepções, não. Houve surpresas. Surpresas boas e surpresas ruins. Se quiser chamar surpresas ruins de decepção, fica por sua conta, Fernando. Mas eu prefiro dizer surpresas positivas e surpresas negativas, né? O que mais eu pude aprender no Legislativo é a questão de você trabalhar as diferenças. A Câmara de Sorocaba é uma Câmara surpreendente, porque ela consegue aglutinar 20 pessoas, cada uma de um lado da cidade, cada uma de uma maneira de ser, cada uma de um pensamento. Então essa representatividade que dá à Câmara Municipal, ao Legislativo sorocabano, a sua independência, a sua função social e também organizacional em Sorocaba. E isso é muito bom, porque nós temos ali pessoas das mais diversas classes sociais, dos mais diversos níveis de conhecimento, mas todas buscando a mesma coisa, que é o bem comum. Então isso me surpreendeu positivamente. E você acha que a sociedade está bem representada com esses vereadores que hoje estão no Legislativo? Olha, eu acredito que sim. Eu acredito que a sociedade estaria melhor representada se não houvesse a questão do quociente eleitoral. Né? Se os 20 mais votados na cidade pudessem ser os 20, porque aí realmente estaria uma representatividade maior. Mas pelo sistema atual nosso, isso não é possível. Ou então, como nós pretendemos fazer um dia, a questão do voto distrital. Né? No Estado e no Brasil nós poderemos ter o voto distrital. Dentro do município, o distritão, como ele é chamado comumente. Como seria esse distritão? Por exemplo, eu sou da Vila Progresso, então eu seria votado ali, na Vila Progresso. Porque hoje eu sou um vereador da Vila Progresso, do bairro do Éden, do bairro do Jardim Simos, do bairro da Vila Helena e represento a todas as pessoas. Eu particularmente, como da Renovação Carismática, nós temos 96 grupos de orações espalhados em todos os bairros. Então eu conheço pessoas em cada bairro, mas não dá para você dizer que você representa a todos ao mesmo tempo. Então o correto seria a cidade dividida em 4 zonas, norte, sul, leste e oeste. Candidatos da Zona Norte concorrem entre si. Candidatos da Zona Sul concorrem entre si. Zona Leste e Zona Oeste. Assim, esses candidatos terão uma representatividade mais efetiva da sua região. Acha que esse modelo funcionaria? Eu acho que esse modelo funcionaria e essa é a evolução do sistema político. Não dá para continuar como é hoje. Não dá para você ter uma campanha somente baseada em financiamentos, em dinheiro. Hoje em dia a política é cara por quê? Porque a pessoa tem que se fazer representar em todos os cantos. Então, se houver um voto distrital, essa campanha ela vai ser mais econômica, vai ter um custo mais barato essa campanha. Ela não vai precisar ser tão dispendiosa. Então, isso facilita e evita a corrupção. Vereador, já foi um mandato de 2008 para cá. Você já começou um novo mandato. Durante esse período, você teve um desafio, que foi a questão do Ficha Limpa. Como foi criar esta ação do Ficha Limpa? Olha, foi uma batalha difícil,
mas sendo bem claro para você e para o nosso telespectador, que na verdade eu não criei o Ficha Limpa Municipal. Era um projeto que já existia numa escala federal e esse projeto começou a ser transferido aos estados e aos municípios. Então nós pegamos esse Ficha Limpa, que era o federal, e colocamos dentro da cidade de Sorocaba. Não é o Ficha Limpa dos políticos, esse já é a lei federal. É o Ficha Limpa das pessoas que trabalham para a prefeitura, para o legislativo e nas autarquias como nomeados ou indicados. Por quê? Porque se o político ele não pode ter nada errado para ele ser eleito, também aquele que é nomeado como secretário, como assessor, ele também tem que ter uma ficha limpa. Então esse projeto ele visa regulamentar essa questão dos cargos nomeados. Cargos nomeados são aqueles que não são feitos por concurso público, que a pessoa ela ingressa na administração pública indicada por alguém. O Ficha Limpa já teve alguns efeitos nas eleições de 2012. Como você avalia os efeitos desse projeto na vida pública? Eu avalio de forma positiva, ainda que, infelizmente, nós vemos que em Sorocaba, alguns casos que o Ficha Limpa efetivamente atuou, não representa injustiça, infelizmente, né? Mas é uma questão que nós estamos avançando, estamos aí acompanhando agora nessa situação do Ficha Limpa, tudo que está vindo através também do Supremo Tribunal, dos nossos tribunais, das conclusões que tiveram. Mas eu acho que é sempre positivo você dar essa oportunidade ao agente público de trabalhar livre dessa conotação. Porque o que mais me dói, Fernando, hoje, é saber que os políticos, a maioria, são chamados de corruptos, né? Então as pessoas falam, todo político é corrupto, todo político é ladrão. Mas por quê? Se o político está lá porque ele foi eleito pela população. Então se eu falo que todo político é corrupto, significa que toda a população é corrupta, porque ela votou no corrupto. Então acho que o Ficha Limpa é um instrumento que garante a essa população que é honesta, que é trabalhadora, que é ordeira, garante a essa população uma cidadania, de escolher pessoas que realmente possam exercer o seu mandato. Vereador, qual a sua opinião com relação ao financiamento público? Eu sou contra o financiamento público de campanha, totalmente contra. Pela forma como estamos acabando de dizer agora, se nós tivermos campanhas distritais que representem a sua região, é possível baratear o custo dessa campanha. Agora, hoje praticamente nós já vivemos um financiamento público, porque a maioria que vem de verbas para o fundo dos partidos políticos já é dinheiro público. E vamos financiar mais ainda? Então eu sou contra. Eu sou a favor do quê? Que a campanha seja o mais possível na conversa. Então, quanto mais nós pudermos tirar das campanhas políticas financiamento público, financiamento particular, menos corrupção nós vamos ter nessa campanha. Por quê? Porque hoje você faz campanha ou para prefeito, ou para vereador, ou para deputado, em esfera de milhões. Da onde vem esse dinheiro? Agora é possível que uma pessoa que ajude uma campanha, ela ajude só por acreditar naquela pessoa. É claro, as pessoas que me ajudaram e foram doadores da minha campanha, elas acreditam em mim, mas porque eu as conheço. Eu as conheço. Agora, uma empresa que financia a campanha para um presidente, para uma presidente, essa empresa está fazendo por que isso? Porque ela tem interesses posteriores. E são esses interesses posteriores que fazem com que a política ela seja, muitas vezes, um ninho fértil para coisas impróprias, né? Para atitudes indevidas dentro da política pública. Então, quanto menos financiamento nós tivermos, melhor vai ser. Daí você pode perguntar, e como que o candidato vai fazer a sua campanha? Pois é, nós temos hoje a mídia social, nós temos internet, nós temos algo que não tem custo operacional, e nós temos aí os nossos pés que podem andar, né? Ah, mas como que o candidato ele vai daqui até lá? Vai sair do norte ao sul, do Oiapoque ao Chuí? Pois é, então ele tem que se preparar para isso, né? O que ele não pode, por exemplo, é ser um desconhecido que de uma hora para outra entra numa campanha, se torna conhecido nacionalmente e vira presidente. Daí o que foi? O que fez ele foi o marketing. Então o marketing que fez o candidato não foi a política que fez, foi o marketing. Isso custou caro. De onde veio esse dinheiro? Muito bem, vereador. No começo desta entrevista, você até comentou sobre o quociente dos partidos, né, que elegem os candidatos, até o seu ingresso no PP. Sabemos que o quociente eleitoral é vantajoso para os partidos, pois às vezes um candidato forte elege mais 2 ou 3. Você acha que diante disso existe ainda a possibilidade, chances de esse sistema ser alterado?
Eu acredito que na reforma política que nós estamos atravessando e está no Congresso também para ser aprovada, uma das pautas é justamente o quociente eleitoral. Eu acredito que ele tem que ser alterado. Por quê? Porque hoje, com a campanha política baseada na questão financeira, partidos maiores têm mais chance de fazer pessoas eleitas, partidos menores têm menos chances. Mas eu sou uma pessoa que provo isso. Dentro do Partido Progressista, quando nós ingressamos, eu era um total desconhecido da política. Mas por ter um trabalho, nós conseguimos a eleição. Então demonstra que não é só com a força econômica que você consegue fazer o candidato. Hoje funciona assim, para vereador, no nosso caso, cada partido político pode indicar 20 pessoas. Se ele se coligar, ele pode indicar 40, né? Ou 30 de um partido e 10 da coligação, ao todo 40 pessoas. Para você que está nos acompanhando, como funciona o quociente eleitoral? Essas 40 pessoas, se cada uma tiver 1.000 votos, por exemplo, com 40 mil votos hoje, o partido faz 3 vereadores, né? Na base nossa de Sorocaba, que está entre 300 e 350 mil eleitores. Na última eleição tivemos uma abstenção de 120 mil eleitores, então com 40 mil você faz 3 candidatos. O que ocorre? Ocorre que os 40 não conseguem 1.000 votos. Então, até às vezes um consegue 4 mil, outro consegue 200, 300 votos. Então, é esse quociente que fica difícil. Eu acredito de uma forma mais justa seria mesmo a quantidade de votos que cada um obteve. Vereador, aqui em Sorocaba, neste ano, houve várias discussões com relação aos vetos do prefeito. Você teve algum projeto de lei vetado pelo prefeito neste ano? Tivemos vários projetos vetados e continuaremos tendo vários projetos vetados. O prefeito Antônio Carlos Panunzio, ele tem uma característica de ser legalista, ou seja, ele segue o que está na lei, estritamente o que a lei diz. Dentro disso, todos os projetos dos vereadores que são por vício de iniciativa, ou seja, não poderiam nascer no legislativo, tinham que nascer do executivo, o prefeito ele veta. O porquê ele faz isso, porque ele tem essa característica, não sei te dizer, isso seria com ele. Eu sei que o que ele faz não é errado de forma alguma, não é demérito nem desrespeito ao legislativo, apenas nós fazemos a nossa parte, ele faz o dele. Aliás, eu acho que tem que ser assim. Se nós vamos pegar a nossa lei orgânica hoje, no artigo 33, ele diz exatamente 5 coisas que o prefeito pode fazer, é só o prefeito. Então, mexer no sistema dos serviços públicos, dos servidores públicos municipais, no estatuto, só o prefeito pode mexer. Questões de orçamento, só o prefeito pode fazer. Questões da administração, só o prefeito pode fazer. Questões que mexam com o coordenamento da cidade, só o prefeito pode fazer. E questões que mexam com orçamento e com questões financeiras, só o prefeito pode fazer. Ou seja, só o prefeito pode fazer leis numa cidade. O que nós sofremos hoje, Fernando, não sei se eu tenho tempo para dizer isso, mas é que desde a Constituição de 88, que completou 25 anos esse ano, o executivo teve muito poder no nosso país e o legislativo perdeu o seu poder. Então hoje nós vemos numa sociedade onde o chefe do poder executivo, seja ele presidente, governador ou prefeito, ele pode fazer leis. Agora, os vereadores que são do poder legislativo não podem legislar. Qual a dificuldade? O executivo faz leis e tem a caneta para mandar o que vai ser feito. O legislativo não. Ele não consegue fazer as leis que ele quer e ele fica à mercê do executivo. Então isso é muito difícil para o legislativo. Eu luto por um legislativo independente, aonde o legislador ele possa exercer a sua função principal, que é de fazer leis e de fiscalizar os atos do executivo. Quando nós tivermos uma Câmara onde os vereadores possam exercer o que realmente eles foram votados para fazer, ou seja, fazer projetos de lei e fiscalizar o executivo, será melhor, o sistema será melhor. No entanto, o vereador ele tem que atender a comunidade que busca no legislativo as dificuldades que não conseguiu resolver no executivo. Então hoje a população procura o vereador para resolver problema de vaga em escola, vaga em creche, consulta na policlínica, consulta no pronto atendimento. A população procura o vereador para que ele resolva problemas que é o executivo que tem que resolver. E o vereador não pode se fechar a isso, não pode se furtar a isso. Então ele acaba despendendo um tempo acolhendo a população e para atender a população ele tem que ficar bem com o prefeito. Para ele ficar bem com o prefeito, ele tem que fazer o que o prefeito quer. Então ele deixa de ser um legislador e passa a ser simplesmente um cartorário do executivo. Então é essa situação que também tem uma raiz cultural que nós temos que mudar no nosso país. Vereador, em 2013 foram instaladas CPIs. Qual a participação do vereador nas CPIs?
Você acredita que essas CPIs vão trazer o resultado a que se propuseram, essas CPIs? Olha, a CPI, ela tem uma conotação que nós vemos aí na esfera nacional. Então, quando se fala abrir uma CPI, já pensam, houve corrupção, vão sair gente presa. Não é isso. Na verdade, a CPI é uma comissão parlamentar de inquérito. O que é um inquérito? É uma averiguação. Se instaura uma CPI para você poder avaliar uma situação que está acontecendo. Nós tivemos aí esse ano a CPI que tratou da saúde, a CPI que trata da questão do lixo, a CPI do mercado distrital, a CPI que está vendo também a situação das obras que estiveram atrasadas e do Sorocaba Total. Eu estou na CPI do Sorocaba Total e do mercado distrital, ambas como relator. Qual é o papel do vereador numa CPI? Investigar, que é justamente para que o vereador é eleito, para investigar os atos do executivo. Então por que abre uma CPI e não faz simplesmente uma outra investigação? Porque nós não temos poderes, enquanto vereadores, de requerer certos documentos. E instrumentalizado numa CPI, você pode, além de requerer o documento, ouvir as pessoas. Então por isso que a CPI é feita. Muitas dão em nada, acabam em pizza? Não, é que na verdade muitas não tinham o que dar em nada, digamos assim. Foi feita a investigação e concluiu-se que o que estava acontecendo foi de maneira explicada corretamente. Então, não é porque abriu uma CPI que tem que haver corte de cabeças, de forma alguma. CPI não é caça às bruxas. CPI é uma investigação. Se algo estiver errado, vai ser apurado e enviado ao Ministério Público e à Justiça, que é quem, por direito, tem que tomar as providências cabíveis. Se estiver, na verdade, tudo dentro da lei, dentro da ordem, a CPI ela é encerrada por esse motivo. Vereador, estamos chegando ao final do nosso programa. Em 2013, você foi um dos que disputou a vaga à presidência da Câmara. No fim, o Cláudio Sorocabão é que foi eleito na Câmara Municipal. Qual a perspectiva do Legislativo para 2014? Você acredita que deve mudar alguma coisa com a renovação dessa mesa diretora? E também, rapidamente, quais são os seus planos para 2014? Olha, nós ficamos muito felizes com a eleição do vereador Cláudio, porque é um vereador que já está no seu terceiro mandato, é um vereador que tem história dentro do Legislativo e nada mais natural do que pudesse ter concorrido à presidência e ter ganho essa presidência, né? Agora, quanto você pergunta a mudança com relação à formação da mesa, é muito difícil nós fazermos algum tipo de pensamento nesse sentido, se vai mudar ou não. É somente no ano que vem que nós veremos aí as mudanças ocorridas. Eu acredito que a mesa diretora vai continuar desenvolvendo o mesmo trabalho que veio nas últimas gestões com o vereador Mário Marte, com o vereador Martinez, e acho que o trabalho que tem sido feito é o que vai permanecer. Muito bem, seu foco será em que em 2014? Olha, em 2014 nós continuaremos principalmente nessas questões sociais e na questão da cidadania, de levar à população de Sorocaba uma forma diferente de ver política, para que nós paremos com essa questão cultural de ver a política pela televisão, sentado no sofá da sua casa e não querer se inteirar da política. Porque já dizia, né, uma frase antiga, se você não quer nada com a política, continuará tendo a sua vida dominada por aqueles que querem. Então, na verdade, se você quer mudança, você tem que ingressar na política, seja ela partidária ou apartidária. Então, nós continuaremos lutando nesse sentido. E também nos projetos de lei que visem melhorar a situação da nossa lei orgânica municipal, para que ela tenha mais fluidez. Nós estamos numa das comissões muito importantes, que é a comissão que vai fazer o compêndio, né? Que vai fazer o resumo das nossas leis. Nós temos hoje muitas leis, 12 mil leis em Sorocaba, quase 1.200 por decretos e quase 9 mil e pouquinhas leis ordinárias. E leis que não estão em vigor, mas não têm a sua atualização. Então nós queremos também trabalhar, principalmente em 2014, nessa comissão que visa aí fazermos uma reformulação de todas as leis. Vereador, muito obrigado pela participação no programa Vida Pública de hoje. Eu agradeço, Fernando, a você e a todos que nos acompanham e que Deus possa nos abençoar no início desse 2014 e que tenhamos aí um ano cheio de bênção, de prosperidade e com muita vitória para todos nós. Muito obrigado. O Vida Pública de hoje conversou com o vereador em Sorocaba pelo Partido Progressista, o PP, Anselmo Neto. O programa Vida Pública pode ser assistido no canal de vídeos do portal Cruzeiro do Sul em www.cruzeirodosul.inf.br, na TV Com, canal 7 da NET, TV Votorantim, canal 10 e TV Comunitária, canal 3 pela Supermídia. Agradecemos também a participação da nossa equipe de produção, o diretor de produção José Carlos Finês e o editor-geral Ednilson Jodar Lopes. O Vida Pública de hoje fica por aqui. Até o próximo.